dias de hoje, tá certo? E assim, a história da educação é um assunto muito amplo e muito complexo. Só que o nosso recorte aqui é a situação do Brasil, a história da educação brasileira, então um recorte menor e fica mais fácil de ser compreendida, tá certo? E na história, de forma geral, né, o objetivo da história é identificar as transformações e as permanências que ocorrem ao longo da história. Então, assim, a gente tem que estar atento, principalmente dentro da educação, aquilo ali que muda e aquilo ali que vai permanecendo, tá certo? Então, assim, para a gente poder começar a aula aqui, né, para a gente poder introduzir no assunto, algumas considerações, então, são importantes. Primeiro, que eu já acabei de comentar, compreender as transformações do fazer do fazer educativo no Brasil ao longo do tempo e sempre buscando contextualizar historicamente a educação brasileira. E isso é importante pelo seguinte: a educação reflete muito do que a sociedade está passando no momento. Então, assim, não vai ser uma aula de história, mas buscar sempre colocar as características daquele momento para poder explicar aquele modelo de educação é algo bastante importante. Outra coisa que é importante, gente, é o seguinte: geralmente, quando a gente fala de história da educação, as bancas costumam colocar um marco inicial aí, que é a chegada dos portugueses, e vai começar com a educação dos jesuítas, mas a gente tem que ter muita atenção disso, tá? O fato, né, da educação ter começado com os jesuítas, a gente fala que é uma educação formal, que é diferente da educação informal. Então, se eu estou falando de educação formal, eu estou falando desse ensino escolar mesmo, totalmente formalizado. E quando eu falo de uma educação formal aí, é quando a gente não tem um momento aí, a instituição escolar pronta ainda. Outra coisa que é importante aqui é que eu fiz a minha aula baseada numa análise cronológica, então, tá? Que é o modelo mais tradicional, assim, geralmente apresentado quando o assunto é história da educação. Então, começando aqui, gente, diferente do que geralmente é cobrado, estou partindo aqui da educação antes da chegada dos portugueses. Então, assim, no contexto dos povos indígenas ainda. Para poder entender a educação desses povos, eu tenho que compreender algumas características próprias dos povos indígenas. A primeira delas é que as comunidades indígenas, de forma geral, elas não vão apresentar uma sociedade hierarquizada. E por que eu falo assim de forma geral? Porque a gente vai ter diversas etnias indígenas aqui e uma delas é diferente da outra. Não vai dar para ficar pontuando aqui todas essas diferenças, até porque não é interessante para a gente. Mas, de forma geral, é uma sociedade sem hierarquias. Você vai ter dentro da sociedade indígena algumas funções específicas. Você vai ter o pajé, que é o líder religioso, você vai ter o líder guerreiro, por exemplo. Só que eles não vão estabelecer com as populações indígenas uma relação de mando, não. Outra coisa que é importante, toda a produção ela é coletiva, ela é dividida igualmente. Você não tem ideia de propriedade privada aqui ainda não. Tá? Opa, desculpa, me dei aqui sem querer. Outra coisa que também que é importante é que, de forma geral, as sociedades indígenas elas são predominantemente míticas e de tradição oral. Então, a gente vai poder perceber, quando eu começo a falar, que a educação também ela parte por essa questão da oralidade e do miticismo. Tá? Então, assim, da educação dos povos indígenas. Né? O que a gente pode falar, então? Tá? Assim, o fazer educativo das sociedades é um fazer educativo diferente de hoje. Eu fiz essa aula aqui me baseando muito pelo livro da Maria Lúcia Aranha, que é a História da Educação e da Pedagogia Geral Específica. Segundo a Aranha, nas comunidades tribais, as crianças elas vão aprender imitando os gestos dos adultos nas atividades diárias e nos rituais.
para se ocupar com a caça, a pesca, o pastoreio ou a agricultura. Então, assim, o fazer educativo das sociedades indígenas, ele acontece no próprio cotidiano, através das atividades que os índios desempenham no seu dia a dia. Então, a criança indígena lá, ela vai aprender, a educação perpassa pela observação, tá certo? Então, a observação é algo muito importante. E detalhe, tá? Na educação indígena, todo mundo, todos os integrantes, os indivíduos ali estão participando. Você não tem a figura de uma pessoa responsável para poder educar os indígenas. Todo mundo ali participa da educação. Então, a gente não tem a figura do professor nesse modelo de educação. Outra coisa que é importante é que o tempo de aprendizagem... que o tempo de aprendizagem, né, das crianças indígenas, eles eram respeitados. De que seguinte maneira? Vamos supor que em algum processo educativo a criança não consiga aprender da maneira como que ela deveria. Então você não vai ter punição para aquilo, não. Você tem um respeito ao tempo de aprendizagem de cada indivíduo dentro dessas comunidades primitivas, tá? E uma coisa que é muito importante mesmo, é que nessas sociedades, a educação, né, ela oferece uma formação integral e universal. Integral porque vai abranger todo o saber da tribo. E universal porque todo mundo vai ter acesso a esse tipo de fazer, tá? Que é para o bem comum da comunidade. Então, assim, só repetindo, porque isso aqui é algo importante, diferente de hoje, a educação desses povos indígenas era oferecer uma formação integral e universal. Ô, gente, só fazendo um pequeno... abrindo umas aspas aqui, tem o livro do Carlos Rodrigues Brandão, O que é Educação?, que traz uma discussão que, para a gente, nesse momento aqui, é interessante, antes de eu entrar na história da educação do Brasil, a partir da educação formal, tá certo? Olha só, o livro do Brandão, ele vai trazer a seguinte discussão aqui para a gente, que quanto mais as sociedades vão ficando hierarquizadas, mais o saber também vai se dividir. Então, a gente tem uma divisão social do saber. Como assim, professor? É o seguinte, sociedades indígenas, por exemplo, são sociedades mais simples, menos complexas. Você não tem muita hierarquia social. O que o Brandão vai falar, que é uma tendência que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, é que a partir do momento que as sociedades vão ficando mais hierarquizadas, o saber também vai ficando mais fragmentado, tá certo? Outra coisa que é importante aqui também do livro do Brandão é o seguinte: quando a educação ela vai, né, se fragmentar, geralmente ela vai atender a algum interesse de algum grupo social específico. Ou seja, a educação passa também a estar vinculada a interesses políticos. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que a partir do momento que as sociedades deixam de ser primitivas, ou seja, estou falando da educação das sociedades mais complexas, como a nossa, por exemplo, você vai ter um saber apropriado para cada categoria social. Então, você vai ter um saber para rico, um saber para pobre, um saber para mulher, um saber para os homens, sempre dependendo assim também da sua posição na sociedade. Então, isso aqui é muito importante, porque a partir do momento, com a chegada dos portugueses e da educação dos jesuítas, a gente começa a perceber já isso daqui. A gente começa a perceber uma divisão social do saber. E a gente começa a perceber que a educação ali ela está servindo também a interesses específicos. Então, passando aqui... inclusive, o livro do Carlos Rodrigues Brandão, ele é sugerido no edital do concurso.
Passando, então, para o contexto colonial, já a partir da chegada aqui dos portugueses, como eu comentei, é muito importante para a gente entender um pouquinho do contexto histórico do período, assim, para poder entender melhor como que era o fazer educativo desses momentos. Então, assim, no contexto colonial, o Brasil era um país agrário exportador. Então, o que isso quer dizer? Que aqui, em relação à produção, em relação à economia, o que a gente basicamente vai fazer é produzir produtos agrícolas. E quem aí, né, lembra das aulas de histórias, assim, vai saber que principalmente o açúcar era o principal produto, tá? Para poder vender para fora. Ou seja, era um país agrário exportador. A base desse modelo, aqui no Brasil, era constituída através da formação de grandes latifúndios, da monocultura, ou seja, da produção de uma cultura agrícola apenas, e também formada a partir da escravidão, ou seja, a sociedade colonial é uma sociedade escravista. Além disso, outra coisa que é importante comentar é que é uma sociedade patriarcal. Então, tem naquela figura do líder masculino assim e tal, a origem do poder nas pequenas instâncias. Outra coisa que é importante comentar aqui é a questão da reforma protestante. É claro que o contexto colonial, gente, ele está envolvendo outros processos históricos que são importantes, como a expansão marítima. Só que a reforma protestante aqui para a gente é interessante pelo seguinte: a grande consequência dessa reforma aqui foi a perda de fiéis para a Igreja Católica. E a Igreja Católica, então, ela precisava fazer alguma coisa para poder recuperar esses fiéis, né? Então, a gente tem aí a Inquisição, a gente tem a Contra-Reforma, tá certo? E uma dessas medidas adotadas pela Igreja Católica daquele contexto foi a criação de ordens religiosas. Dessas ordens religiosas que foram criadas, a mais conhecida e também mais importante aqui para a gente é a Companhia de Jesus. Qual que era o objetivo dessas companhias, assim, né, dessas ordens religiosas, inclusive da Companhia de Jesus? Difundir o catolicismo pelo mundo, tentando agregar a maior quantidade possíveis de fiéis, tá? Por quê? Porque a gente tinha acabado de passar pela reforma protestante, onde a Igreja Católica tinha perdido uma quantidade considerável de fiéis para as religiões protestantes. Então, assim, do contexto colonial, aquilo que é interessante a gente saber são essas características aí. Agora, partindo então, né? Como que era a educação no período colonial aí? O primeiro período que a gente tem dentro do Brasil colonial é o período jesuítico. Então, assim, nesse período jesuítico, o objetivo aqui da educação era catequizar os indígenas. Você também vai ter a educação dos filhos dos colonos. Ou seja, os jesuítas aqui, ao implementar a sua proposta de educação, que vai focar principalmente na catequese dos povos que aqui já estavam estabelecidos, também vai cuidar da educação dos filhos dos colonos. Ou seja, a religião aqui, ela está em todos os âmbitos, tá? Não é só a moral religiosa para poder catequizar os indígenas, não. O modelo adotado pelos jesuítas, então, eles vão priorizar principalmente a questão da religiosidade no seu currículo. Só um minutinho que eu... Uma coisa aqui que é importante também, gente, que eu vou comentar, antes de falar do período jesuítico, é o seguinte: na historiografia, a gente tem diferentes visões sobre o papel dos jesuítas aqui no Brasil em relação à educação. Então, a gente vai ter trabalhos aí que vão considerar que os jesuítas foram os únicos missionários, os únicos agentes que trouxeram algum tipo de conhecimento ou de instrução aqui para a colônia, e a gente vai ter pesquisas também que vão enfatizar, na verdade, o processo de aculturação.
provocada pela catequese, ou seja, a falta de respeito com a diversidade cultural e com os modos de vida que já existiam aqui antes. Porque a partir do momento em que você está impondo um ensino religioso, você também está impondo aqui valores que eram valores inerentes à civilização cristã europeia desse período. Então, assim, o controle da fé e da moral, eles ficavam todo ele a cargo dos jesuítas, tá? Os jesuítas vão permanecer aqui no Brasil de 1549 até 1759. E o principal objetivo deles, durante esses 210 anos que eles permaneceram aqui no Brasil, é a catequese dos índios, principalmente. Só que tem um aspecto que é bastante importante, porque é muito comum na história a gente falar que os jesuítas, né, trouxeram para cá, então, como forma de educação, os valores e os princípios religiosos, católicos, da Europa daquele contexto. Só que mais que isso também, os jesuítas, eles são responsáveis por trazer para cá também um método próprio, pedagógico, né? E toda a atividade de ensino dos jesuítas era baseada na Ratio Studiorum, que era como se fosse uma coletânea, uma coleção de documentos ali, que era, na verdade, uma organização do planejamento. Ou seja, o que vai ser ensinado, como vai ser ensinado. Nesse documento, por exemplo, você vai ter lá já estabelecida a organização das carteiras. Tá? Então, assim, a Ratio Studiorum, ela é importante aqui, né, porque é um tipo de pedagogia, né, de uma estratégia, um método pedagógico utilizado pelos jesuítas, né? Aliás, o primeiro aqui dentro desse âmbito da educação formal. E, assim, vai inaugurar aqui o que a gente chama de modelo educacional tradicional, tá? Com um professor ali com um papel bem definido, que vai transmitir o saber, você tinha essa ideia de transmissão, então as aulas eram basicamente discursivas, tá? Você tinha já a questão espacial das escolas, assim, muito parecido com hoje, só que com um pequeno detalhe, que as instituições escolares desse período, né, eram instalações ainda bastante precárias, tá? Então tem bastante diferença. Partindo aqui, gente, para a gente não ficar muito agarrado, o período jesuítico ele vai ser dividido em duas fases, tá? A fase heróica e a fase de consolidação. Na fase heróica, gente, o que vai acontecer aí, como eu já tenho dito assim mesmo, é o início da catequização dos indígenas. Tá? Desculpa. Uma coisa que pode aparecer, por exemplo, nas bancas lá, é saber um pouco das estratégias, das técnicas utilizadas pelos jesuítas para poder catequizar. Né? E aí, nesse sentido, é interessante a gente lembrar do Padre Anchieta. O Padre Anchieta, que é uma figura importante desse período, tá? Que ele utilizava para poder ensinar as crianças do período, ele utilizava de danças, ele utilizava de música, de poesia, tudo isso para poder tentar atrair a atenção. E uma coisa que era muito importante, tá, gente, que eu esqueci de comentar. Se o meu interesse aqui em educar os colonos era catequizar, era trazer eles para a fé cristã católica, primeira coisa que tem que ser feita é a alfabetização. Então, assim, o primeiro passo era a alfabetização. Então, muito do ensino que os jesuítas praticavam aqui. Oi.
ver os slides e eu não estava sabendo disso. Então, ele acabou de me dar um toque aqui para poder me avisar. Beleza? Então, assim, voltando aqui para o conteúdo, tá? A gente está aqui na fase heróica, e como eu estava falando assim, o que é importante aqui nesse período aqui é toda a catequese. E o que pode ser importante para a gente é saber um pouco das técnicas que eram utilizadas para poder catequizar. Então, o primeiro passo era o letramento, a alfabetização, né? Como que eu vou ensinar, né? Como que eu quero que o indígena, né, seja um católico, ele aprenda a rezar, se ele não sabe falar a minha língua, se ele não compreende ainda meu idioma? Então, a alfabetização era importantíssima, né? E para poder, né, atrair a atenção das crianças, você usava de estratégias de ensino, utilizando da música, utilizando da dança, para poder mesmo cativar as crianças, tá? Uma coisa que é importante, tá, gente? A questão do ensino homogêneo. Olha só, se na fase heróica eu coloquei aqui como primeiro tópico, né? Você tinha a proposta de apagar as diferenças culturais entre os povos indígenas, porque catequizar dá esse sentido. Se você está catequizando todos os povos indígenas em torno, né, de só um princípio educativo, só em torno dos preceitos da fé cristã católica, você está fornecendo ali também um ensino homogêneo em torno de um ideal de valores cristãos. Ou seja, você está diminuindo, apagando as diferenças culturais em detrimento de um padrão único de ensino. Só para poder fechar essa parte aqui da fase heróica, tá? É nesse momento também que os jesuítas começam a fazer as missões. O que são as missões, gente? As missões são expedições, na época, para o interior aqui da colônia, aonde que eram criados aldeamentos, só que esses aldeamentos eles eram administrados por jesuítas. Uma coisa interessante desses aldeamentos, por exemplo, que os jesuítas colocavam lá indígenas de diferentes etnias, né? Além disso, esses aldeamentos que eram administrados pelos jesuítas, você vai ter uma rotina completamente diferente das aldeias normais. Por exemplo, você tem hora e lugar para tudo. Você tem hora para poder trabalhar e lugar para poder trabalhar. Você tem hora para poder descansar e lugar para poder descansar. Você tem hora e lugar para estar com a sua família. Então, assim, de forma geral, assim, todo esse modelo de ensino, ele traz uma disciplinarização pelos corpos, ou seja, é uma educação como forma de disciplinar os corpos. Inclusive porque até a própria questão da nudez indígena, ao longo do tempo, ela foi inibida pelos jesuítas, tá? Então, tipo assim, né, o pessoal carrega assim essa marca dessa educação extremamente religiosa no próprio corpo. Passando então da fase heróica, a gente tem a fase da consolidação. A fase da consolidação, que ela é marcada pela instrução da elite colonial. Uma coisa que é importante, antes, tanto os filhos dos indígenas como os filhos dos colonos, eles estavam estudando, né, estavam reunidos no mesmo espaço escolar. Só que essa tendência, a tendência, né, dessa educação aí, foi separar. Então, você vai ter uma educação para os catequizados, né, e um ensino diferente para os filhos do colono. O ensino ao nativo, ele tinha como objetivo cristianizar e pacificar, para tornar o indígena mais dócil para o trabalho que é feito nas aldeias, né? Agora, a elite colonial, que também precisa de educação, vai ter uma educação diferenciada e restrita. A instrução, né, que era feita aos filhos dos colonos, ela podia ir, inclusive, além do ensino elementar. Quando eu estou falando aqui, ó, de ensino elementar, tá, gente? Estou falando dos primeiros anos de escolarização mesmo, de escolarização, tá? A parte da alfabetização mesmo, que hoje a gente pode entender como primário. Então, assim, no primeiro ponto aqui, tal, a gente tem, né, a instrução da elite versus a catequização dos indígenas. Ou seja, né, são saberes diferentes aí, como eu tinha comentado no livro do Brandão, o que é educação. A partir desse momento, aqui no Brasil, a gente vai ter um dualismo escolar, né?
O dualismo escolar, que ele é sentido, inclusive, hoje, tá, gente? Do tipo assim, você tem mais prestígio num ensino propedêutico, que vai valorizar os conteúdos humanistas, em relação àquele ensino profissionalizante, mais técnico, voltado para o trabalho. Esse cenário vai começar aqui, tá? Esse dualismo escolar. Uma coisa que é importantíssimo também comentar é que a educação, essa educação formal, ela vai ser destinada apenas aos meninos, né? Para as meninas, você vai ter outros tipos de iniciativas educacionais, outras instruções que eram voltadas mais para a esfera doméstica, para a esfera do lar mesmo. Isso quer dizer que, assim, dentro desse período, você também tem uma divisão entre homens e mulheres, né? Não é só uma divisão entre filhos de indígenas e filhos de colonos, não. Aos meninos, você, né, se dava o privilégio aí do ensino da leitura, das humanidades, da matemática, e para as meninas, as práticas referentes ao lar e a fazeres domésticos. O ensino, esse ensino humanista aí, que era oferecido nos colégios que já tinham sido fundados pelos jesuítas, era um ensino de base humanista e religiosa também, tá? Então, no currículo, por exemplo, como tinha uma base humanista e religiosa, além da teologia, você tinha aí o ensino das letras, da filosofia, das artes, e isso dentro dos colégios, tá? Como se fosse uma espécie de secundário aqui. Então, essa educação de base humanista que eu estou falando não é a mesma educação que o indígena recebia, não. Se por acaso, né, aparecer na prova alguma referência a ensino humanista, aí, vocês têm que saber que o ensino humanista ele é marcado por ensino, né, das humanidades de forma geral. Então, assim, a questão das letras, da filosofia, é um ensino que vai ser pautado principalmente por aspectos morais, por aspectos religiosos e intelectuais. Ao longo do tempo, aí, os aspectos religiosos eles vão manter uma presença menos intensa no campo educacional, mas ainda vai ser muito presente. Terminado esse nível de ensino, né, que é uma espécie de secundário, como eu disse, os jovens, né, os filhos dos colonos, eles poderiam escolher, eles poderiam continuar ainda os seus estudos, e aí tinha duas opções. A opção de teologia, né, que é uma formação para mestre, e nisso os jesuítas eles tiveram a manha, porque se tinha uma coisa positiva na educação jesuítas, é que eles formavam seus próprios mestres, ou seja, né, os próprios jesuítas, que vão começar a dar aula para as próximas gerações. Então, esse modelo jesuítico aí, que ele vai ficar enraizado na colônia aí durante os 200 anos, mais ou menos. Tá? Passando aqui, ó, tá? Então, assim, na fase de consolidação, assim, que é o último período da educação jesuítica aqui no Brasil, o que a gente tem para poder falar é isso mesmo. E aí a gente vai passar pelo próximo período, que na educação a gente chama de período pombalino, que está dentro aí do século XVIII. Tá? E como eu disse, para falar de educação, a gente tem que falar um pouco antes do que está acontecendo naquele contexto histórico. O século XVIII, que está dentro aí do que a historiografia mais tradicional chama de Idade Moderna, ele vai ser um século em que vão começar a surgir as críticas a todas as estruturas do antigo regime, as estruturas políticas, as estruturas econômicas, as estruturas sociais. Tá? Que estrutura política é? O absolutismo. O que eles criticavam na economia? A interferência do Estado, da coroa na economia. E nas questões sociais, por exemplo, assim, você vai ter que os nobres eles vão ter privilégios em relação à população normal. Então, essas características, a partir do século XVIII, elas vão começar a ser questionadas, tá? Até porque, gente, dentro desse período também, o que eu vou ter é a difusão das ideias iluministas, né? Dos ideais liberais iluministas. Os iluministas, gente, que eles defendiam diversos pontos. Eles defendiam o liberalismo político, eles defendiam o liberalismo econômico, eles defendiam a igualdade social, pelo menos perante a lei.
Só que para a gente aqui uma coisa que é muito importante e que era defendida pelos iluministas, pelos liberais, era o Estado laico, ou seja, a separação entre Estado e Igreja. Nesse momento aqui, gente, Portugal, que era uma monarquia absolutista, Igreja e Estado se misturavam. Inclusive, quando a gente pensa na educação dos jesuítas e enxerga nela um instrumento de poder, ele é um instrumento de poder, não é só da igreja, não, mas era do próprio Estado português também. Porque, olha só, para poder colonizar, era mais fácil que os colonizados fossem adeptos à sua proposta cultural. Tá? O que é Estado, o que é igreja se misturam aqui. E a partir do século XVIII, essa concepção de Estado e religião juntos, ela começa a ser questionada e começam a defender, então, a questão do Estado laico. E uma coisa importante para a gente aqui, ó, que em 1759, a gente vai ter a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil pelo Marquês de Pombal. Indo aqui, então, pelo período pombalino aqui, tá? O que é interessante a gente saber sobre o período pombalino? Primeiro, o Marquês de Pombal aí, ele vai ser a pessoa responsável por introduzir as ideias iluministas para o Estado português, para Portugal. Né? Então, o Pombal, ele é um camarada com um ideário mais liberal, um ideário mais iluminista. E ele começou a perceber que os interesses de uma educação religiosa já não são mais interessantes para o mundo, né, do capitalismo comercial. Então, assim, ele, devido a esse choque de interesses aí entre, né, o Estado português e a Igreja Católica, o Marquês de Pombal acaba por decidir aí a expulsão dos jesuítas do Brasil. Acabou a questão da religiosidade no Brasil? Acabou a influência da religião católica na educação? Não, não vai acabar. Certo, gente? Agora, sobretudo, a gente pode, então, aí chamar atenção para dois aspectos principais do período pombalino em relação à educação. Primeiro aspecto que a gente vai ter a estatização, ou seja, a partir de agora, não é mais a igreja que vai controlar a educação. O Estado controla o sistema educacional. E o outro aí é a secularização. Ou seja, cada vez mais aí a escola vai manter um distanciamento em relação aos princípios religiosos. Então, a base, em vez de ser uma base teológica, começa a migrar para uma base mais racional, e nos anos seguintes, para uma base racional científica. Tá? Qual que foram as mudanças provocadas por Pombal, então, na educação, para a gente poder entender isso de uma forma mais materializada? Olha, o Pombal, ele vai criar aí as aulas régias. O que eram essas aulas régias? Elas vão funcionar de forma autônoma e independente, ou seja, cada disciplina vai ter um professor e que não vai precisar de um outro elemento, né, da escola, assim, tal, para poder funcionar. Então, por exemplo, vão abrir cursos aí, dentro desse contexto aí, que vão oferecer determinados tipos de disciplina. A Kate só oferece questão das humanidades, ou só das letras, inclusive. Tá certo? E outra coisa importante que surge aí, quem que assumia a posição de educador no período jesuítico eram os jesuítas. E aqui já começam a surgir aí a figura mesmo do professor educador. Tá? Uma coisa que é importante aqui, tá? A gente tem algumas mudanças aí, tal, na educação, a gente vai ter aulas régias, a gente tem a fundação de alguns colégios. O que vai bancar isso aí? O subsídio literário, tá? O subsídio literário foi criado, então, no período pombalino, para poder financiar o sistema educacional e as mudanças que o Pombal pretendia estabelecer dentro desse campo. Só que acontece o seguinte, né? O subsídio literário, que era uma taxação, que era um imposto assim, cobrado em cima da água-dente, do sal e de outros produtos, não vai dar muito certo.
Primeiro porque o valor arrecadado era um valor muito pequeno. A gente tem essa situação, né, gente? A educação, se a gente for pegar uma permanência aqui, desde o início do seu processo, né, formal, ela sofre com a falta de investimentos, tá? Então, assim, esse subsídio literário que vai ser proposto pelo Marquês de Pombal aí para poder financiar as reformas que estavam sendo feitas na educação aí, e ele não vai conseguir arrecadar muita grana com isso não, tá? Por isso os professores eles eram mal pagos. E eu não coloquei aqui para vocês, né, nesse slide aí, não apareceu, eram mal pagos e eram também mal preparados, tá? Ou seja, né, você tinha toda uma intenção de mudar, principalmente influenciado aí pelas ideias iluministas que estavam vindo da Europa, poder mudar um pouco o plano aí da educação, só que esbarrou nessas questões aí de investimento e da falta de toda preparação aí para poder estruturar melhor a educação aqui no Brasil. Outra coisa importante comentar é que apesar do sistema educacional ser agora controlado pelo Estado, a igreja continua exercendo influência, né? A gente pode citar, por exemplo, aqui a figura do pároco, que eram requisitados muito pela população, né? Até muito pelo conta da falta de professores que tinha na época também. Então, gente, olha só, antes de passar para o próximo período aqui, tá? É só importante comentar também que, assim, desde o período jesuítico, a gente já tem uma ideia, né, formada já de um ensino secundário, que tinha um ensino diferente daquele que era oferecido no primário e que era mais valorizado. Essa continuação, essa situação vai permanecer dessa forma, tá? O ensino secundário, que é aquele ensino que só os filhos da elite cursavam, ele vai continuar sendo privilegiado, tá certo? E assim, de forma geral, como eu coloquei aqui um ponto aqui, a gente não pode falar que as mudanças propostas por Pombal tiveram um efeito positivo na educação, muito pelo contrário. Passando aí, gente, a gente tem o período joanino. O período joanino é o seguinte, não são todos os livros que vão trazer esse período definido, por exemplo. Tá? Eu coloquei ele aqui porque a apostilopção traz ele. E, de fato, nesse período aqui, acontecem algumas coisas interessantes aqui que merecem ser comentadas. Tá? Em 1808, aí, a gente tem a vinda da família real portuguesa aqui para o Brasil, né? Devido a atritos entre, né, a coroa portuguesa e Napoleão, né? Um conflito, uma guerra bélica mesmo assim, tal, acabam provocando a vinda da família real para cá para o Brasil no ano de 1808, e isso vai mudar muita coisa aqui. Primeiro, porque o Brasil, a partir desse momento, ele não vai ser mais uma colônia. O Brasil se torna sede do governo português, pelo menos a sede administrativa, já que, né, o território português mesmo tinha sido invadido. Então, rapidamente, aí, uma coisa importante que a gente vai ter é a abertura dos portos. Ô, gente, a abertura dos portos quer dizer que agora o Brasil poderia fazer comércio, né, com qualquer país, sem autorização de Portugal. E isso é importante porque isso não só possibilitou a questão da liberdade econômica, não, mas vai possibilitar também o contato com outras ideias, com outros ideais que estavam sendo difundidos na Europa. O próprio liberalismo, a questão do liberalismo, das ideias liberais, passam a ser discutidas aqui no Brasil, desculpa, viu, gente? De forma mais intensa. As ideias positivistas também, só que não vou falar tanto desses ideais positivistas, porque eles serão mais influentes no período republicano, que é já a tema da próxima aula, tá certo? Então, continuando aqui, tá? Para atender, né, as necessidades da estadia da família real portuguesa aqui no Brasil, né? O Dom João, rei de Portugal, ele vai mandar construir muitas coisas aqui, né? O Brasil tinha que mudar a sua estrutura para poder receber, para poder ser sede da administração portuguesa.
Então, teve aí, né, a criação da Biblioteca Real, a criação do Jardim Botânico e da imprensa régia. A imprensa, né, que tem um papel muito importante aqui, porque a partir desse momento aqui, os fatos, né, aquilo que acontecia não só na colônia, mas no mundo também, passou a ser discutido pela população, pelo menos para parte da população que sabia ler e escrever. Até aqui, ó, o índice de analfabetismo na sociedade brasileira era um índice muito grande, tá? E outra coisa que surgiu no Brasil a partir desse momento aqui são as escolas de nível superior. Tá? Olha só, no período pombalino, você já vai ter uma preparação para o ensino superior. Essencialmente, claro, para os filhos da elite colonial. Só que ensino superior aqui, de formação mesmo, você tinha até curso de teologia. Mas só a partir desse momento aqui, ó, do período joanino, que começa a ter mesmo assim, instituições próprias, né, para poder oferecer ensino superior. Então, a gente tem aí a criação das academias militares, a Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar. A gente também vai ter aí a criação da Escola de Direito e também vai ter a criação de outros cursos aleatórios aí, cursos médicos, cirúrgicos, cursos na área de economia, na área de química e na área da agricultura também. Então, olha só, o período joanino aqui, que corresponde a um período curto, se a gente for pegar aqui, ó, como é joanino, né, de 1808, e ele vai até 1822, que é quando o Brasil se torna independente e vira um império. Então, assim, nesse curto espaço de tempo, assim, né, aconteceram transformações substanciais mesmo que vão impactar no modo de vida como as pessoas viviam aqui, no modo como elas enxergavam o mundo. Então, assim, a transformação, principalmente no âmbito cultural, ela foi muito grande nesse período joanino. Por isso aqui, então, que eu achei interessante aqui, trazer ele para poder ser discutido com vocês. Passando aqui para o próximo período, então, a gente tem já o período imperial, tá, gente? Então, o que acontece, né, é o seguinte, o Dom João, que era o rei de Portugal, ele tem que voltar, deixa para cá o Pedro, que vai proclamar a independência, tá? Não nos interessa muito aqui entrar nesse assunto, por que o Dom João foi, por que a República teve que ser... Que a República, não minto, por que a independência teve que ser proclamada nessa data. O fato é a gente ver a questão dos aspectos educacionais mais relevantes aqui desse período. Tá? Esse período, gente, ele é marcado por alguns surtos urbanos e industriais. Tá? Eu não posso falar que o Brasil passou por uma revolução urbana ou por uma revolução industrial nesse período aqui, não. Mas uma economia que antes era agrária, ela já passa a ser um pouco mais diferente. Tá? Um país que era extremamente agrário já passa a ser um pouco mais urbano. Tá? Agora, se a gente tem essas questões que vão modernizar o país, de um lado, de outro, o país continua com grande parte da sua economia agrária e com uma sociedade escravocrata. Tá? A escravidão aí que só vai acabar no final do período imperial aí, e acho que sempre é importante comentar que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, e claro que isso influencia muito na nossa sociedade como ela é hoje, tá? De forma geral, gente, a gente pode falar que, né, que esse período então ele é marcado por grandes contradições sociais e políticas, tá? Porque se pelo menos na questão política e econômica você tem algumas mudanças, né? O Brasil agora deixa de ser colônia, virou um império independente, a economia passa por surtos industriais, só que ainda continua sendo uma sociedade bastante atrasada, tá? Basicamente, então, gente, vai ser influenciada pelos ideais liberais. O ensino aqui, pelo menos o ensino elementar, ele continua sendo oferecido de forma precária. Tá? Eu comentei, né,
anteriormente sobre a questão dos professores, que eram mal pagos, que eram mal remunerados, mas é importante comentar também das próprias instalações, das próprias escolas, assim, né? Você não tinha essa arquitetura específica própria, como a gente tem hoje, das salas de aulas e tudo mais, porque as escolas elas poderiam funcionar em qualquer lugar de forma improvisada, tá? E como os investimentos em educação eles não eram suficientes, acabava que as escolas desse período aí eram escolas realmente bastante precárias, no sentido físico mesmo, tá? E o ensino secundário, gente, que era o ensino da elite, ele tinha uma formação mais propedêutica, no sentido que a preparação do secundário, quer dizer, o ensino secundário, ele tinha como objetivo, né, ele visava fazer com que o aluno ingressasse no ensino superior. A questão é o seguinte, o ensino secundário aqui é extremamente restrito, tá? São poucas pessoas aqui ainda dentro da escola. Até porque, gente, acho que eu vou comentar isso aqui depois, mas só para poder já adiantar, para poder entrar no nível secundário ou então entrar no ensino superior, a frequência ela não era tão importante. Então, você podia entrar nesses níveis de ensino através de exame. Claro que isso vai ter consequências para as instituições escolares, que elas vão se esvaziar, né? Mas só para poder fazer, então, uma diferença aqui, ó, o ensino elementar, né, que é o primário, das primeiras letras ali, continua funcionando de forma precária, enquanto o ensino secundário, propedêutico, que visa a preparação para poder inserir os jovens no nível superior, né, ele sim tinha um pouco mais de investimentos, só que, mesmo assim, não era o suficiente. Ô, gente, aqui está em branco, aqui, tá? Só para comentar aqui, é porque em 1826 a gente tem uma diferenciação aí na estrutura educacional brasileira, tá? Porque aí ela passa a ser formada a partir de 4 níveis. Eu vou colocar direitinho aqui depois, quando eu for disponibilizar esse material para vocês, tá? O primeiro nível aqui seria o nível das pedagogias, que é esse ensino elementar, o letramento, onde que além de ler e escrever se ensinava religião, se ensinava moral. A gente vai ter o segundo nível, que era a parte dos liceus. Gente, essa questão dos liceus aqui é importante, porque o liceu já era uma instituição mais voltada para uma formação profissionalizante, ou seja, os liceus eles vão oferecer um ensino que era voltado para poder atender ao mercado de trabalho. Então, era um ensino mais voltado para os ofícios, para a questão profissional. Terceiro nível vai ser o ginásio. O ginásio é como se fosse o ensino médio de hoje, é o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos nas primeiras etapas. E o quarto, que é a academia, o ensino superior. Eu não coloquei as estruturas todas bonitinhas aqui escritas para vocês, mas eu vou consertar isso e quando eu for disponibilizar esse material aqui, já vai estar tudo aqui, tá? Então tá, o primeiro, em 1826, então, a gente tem uma reestruturação dos níveis de educação. Primeiro deles, então, pedagogia. Segundo, o nível da pedagogia, como eu disse, do letramento. Segundo, são os liceus, que vão oferecer uma formação profissional. Terceiro, aprofundamento dos conhecimentos do primeiro nível. E o quarto nível, assim, acadêmico, que é o nível superior. Tá? E aí, gente, né, já que eu estou falando aqui a partir dos anos, eu estou tentando mostrar aqui toda a evolução, a transformação que vai acontecendo mesmo, assim, que são propostas durante o período imperial. Então, assim, em 1824, a gente tem a primeira Constituição brasileira. Essa Constituição, que vai tratar de vários assuntos, inclusive da questão da educação, já vai trazer para a gente que a instrução primária ela é gratuita a todos os cidadãos brasileiros. E aí a gente tem que ter muita atenção com isso daqui, porque na lei não diz nada de obrigatório, tá? A instrução primária ela é gratuita, mas não é obrigatória. Não tem a obrigatoriedade ainda não. A partir de 1827, aí a gente tem uma coisa importante, porque nesse ano foi instituída a lei que vai determinar a criação das escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas do Império. Tá?
Então, assim, essa lei vai prever a criação de instituições para menino, uma coisa que é interessante aqui, tá, gente? Eu acho que eu vou falar ainda mais da educação feminina na próxima aula, inclusive nessa parte do período imperial aqui, mas com a criação das escolas de primeiras letras, criou-se também, pelo menos naquelas cidades que eram mais populosas, escolas voltadas para o ensino de meninos também. Claro que com um currículo diferente da escola para meninos, tá? Ô, gente, por que foi criada essas escolas de primeira letra? Porque o Brasil tinha um grande problema, e que aqui está continuando, tá? Que é o índice muito grande de analfabetismo. Então, assim, era urgente a questão de alfabetizar a população brasileira, principalmente no século XVIII, em que as ideias modernas, né, começam a entrar aqui de forma mais intensa e os políticos começam a perceber que a educação do povo ela passa a ser mais necessária. Então, continuando aqui, né, após 1927, aí, em 1834, a gente vai ter uma coisa que é importante, que é que o ensino, né, elementar, né, o primário e secundário, e a formação dos professores também, elas vão passar a ser descentralizadas. Ou seja, vai ter aí uma descentralização da economia. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó, o ensino primário, o ensino secundário, né, as instituições que formavam os professores, agora não é mais responsabilidade do governo imperial, ou seja, do poder central, como se hoje fosse o poder federal. Não é mais. É responsabilidade das províncias. E aqui é importante lembrar que naquela época a gente não tem os estados federativos como a gente tem hoje, não. Você tem até essa divisão regional, muito parecida com a nossa hoje, só que essas unidades eram chamadas de província. E a partir de 1834, cada província, então, ela vai ser responsável por estruturar, né, por oferecer a modalidade de ensino primário e secundário. Em contrapartida, o ensino superior ficava a cargo mesmo do poder central. Ô, gente, isso até hoje, tá? É um pouco assim também. A gente sabe que, enquanto a educação básica é dever dos estados e dos municípios, assim e tal, quer dizer, né, mais do estado, não vou ficar ensinando coisa errada para vocês aqui, não, mas essa fragmentação, descentralização, na verdade, ela tem início em 1834 no governo imperial. Voltando aqui para mais um tópico, tá, gente? Agora a gente vai falar das reformas que aconteceram no período imperial. Eu vou destacar aqui duas reformas que são importantes para a área da regulação, para a área da educação. Então, assim, ó, no período imperial, então, a gente tem em 1854 a reforma de Couto Ferraz. Essa reforma ela regulamentava a instrução primária e secundária do município da Corte, que era o Rio de Janeiro. Os professores, né, a partir desse momento, começaram a ser extremamente cobrados sobre a eficiência do sistema educacional. E aí a gente já tem uma estrutura escolar muito parecida com a nossa, porque os diretores das escolas deveriam apresentar relatórios sobre aquilo que era trabalhado dentro de sala de aula. As escolas passaram a ser inspecionadas, ou seja, você tinha a figura do inspetor ali também. E assim, o que eu posso falar para vocês em relação ao currículo, né, do que se estudava na escola durante o período imperial, é a questão da moral, a questão da religião, a questão da escrita, noções de gramática, a aritmética. A mudança curricular, desde o período dos jesuítas até o período, né, imperial, que a gente está vendo aqui agora, mudou pouca coisa, tá? Bastante lento. E a educação aqui, gente, ela passa, então, a ser obrigatória para as crianças de 7 a 14 anos, tá? Obrigatória, mas obrigação de quem? Dos pais, tá? Então, assim, ó, a reforma de Couto Pereira, isso aqui é uma questão importante, ela vai mudar não, né? Porque a Constituição do período imperial já estava falando que a educação
né, oferecia a educação gratuita, mas não deixava claro a questão da obrigatoriedade. A partir da reforma, então, de Couto Pereira, em 1854, essa questão já fica clara agora, tá? Que a educação passa a ser obrigatória para crianças de 7 a 14 anos, e a responsabilidade é dos pais. Continuando aqui, eu coloquei aqui errada a data, tá, gente? Não é 1854, não. É 1877, se não me falha a memória, que a gente vai ter a reforma do Leôncio de Carvalho. O que essa reforma aí traz de importante para a gente saber? Essa reforma traz vai instituir, né, as liberdades de ensino, né, em todos os níveis, primário, secundário, superior, né? Então, por exemplo, assim, vão começar a partir, né, desse momento assim, a surgir escolas com propostas pedagógicas diferentes, escolas com uma base mais científica, mais positivista, escolas com um perfil um pouco mais religioso, que eu não vou falar que surgiu agora, porque já existiam antes, tá? Só que ao instituir a questão da liberdade de ensino, você tem a criação de escolas que oferecem modalidades educativas diferentes também. Só que tem uma coisa, tá, gente? O ensino era livre e o Estado ele não fiscalizava as escolas, não. Só que elas tinham que garantir os preceitos de moralidade e de higienização, tá? Para poderem funcionar. O currículo... Opa! Só voltando aqui, gente. Eu estou com uma dúvida aqui na forma como eu coloquei essa reforma aqui, porque eu acho que a questão do currículo, eu acabei só repetindo o que está no currículo proposto pela reforma de 54, tá? Essa reforma aqui do Leôncio, que acontece na década de 70, eu não tenho certeza quanto ao currículo aqui não, depois eu vou até conferir aqui, e antes de eu encerrar essa aula, eu já trago como resposta para vocês. Tá? Só que o que a reforma, então, do Leôncio de Carvalho vai trazer mesmo assim, de novidade para esse momento? Criação dos jardins de infância, bibliotecas e museus escolares, a expansão da rede escolar e a regulamentação também dos cursos superiores. Tá? Ô, gente, olha só, eu estou procurando aqui ainda, tá? Por isso que eu estou dando passo errado para outra aula. Eu acho que eu fiz uma confusão aqui. Mas só com essa parte da questão do currículo, até voltando aqui, tá? Em relação ao currículo na reforma Leôncio de Carvalho, só para ter uma dúvida, porque eu tenho quase certeza que nesse aspecto aqui eu repeti o que estava no slide anterior, e a informação que devia estar aqui era uma informação diferente, tá? Olha só, antes de falar do método intuitivo, que eu vou falar no próximo slide, deixa eu até voltar aqui, ó. Eu acho que eu pulei uma parte importante aqui, ó. Da escola de primeiras letras, o que eu esqueci de falar é sobre esse ensino mútuo ou monitorial, tá? O ensino nesse período que era baseado nisso. Como consistia esse sistema de ensino mútuo ou monitorial? O professor ele ensina e aqueles alunos, né, que são os destaques, que aprendem com mais facilidade, eles vão monitorar os outros estudantes, né? Então, assim, né, a questão do educar assim, não estava só centralizada na figura do professor, não. Então, ele era auxiliado aí pelos outros estudantes. É claro que essa técnica aí, né, esse tipo de ensino, assim, ele não vai dar muito certo, né, porque acaba que se repassa a responsabilidade do ensino aí para terceiros através do monitoramento aí, tá? Então, eu tinha esquecido de falar para vocês a questão do ensino mútuo, tá? Que era o tipo de ensino aí que era utilizado nas escolas de primeiras letras, tá?
Se vocês escutarem o nome de Lancaster, por exemplo, se o Lancaster é o pedagogo que vai criar esse sistema aí de ensino mútuo, de monitoramento. O pessoal às vezes fica na dúvida assim, né? Mas por que vai colocar esse tipo de ensino assim? A intenção é o seguinte, gente, questão de custo, tá? A intenção é você tentar aí alfabetizar, ensinar, educar o maior número possível de pessoas. E aí, a ideia aqui era que os melhores alunos de cada sala fossem monitorando, ensinando os outros alunos em suas dificuldades, tá? Terminando aqui, tá, gente? Só para poder fechar essa parte aqui da educação no Brasil até o período imperial, começaram a se adotar, então, alguns métodos intuitivos. Métodos intuitivos no sentido de estimular a percepção sensível do aluno mesmo. Então, o ensino até agora, ele era essencialmente discursivo. Então, assim, o aprendizado se dava principalmente através da fala, através da transmissão do conteúdo do professor ou do educador para os estudantes. E a partir dos métodos intuitivos aqui, começa a se valorizar a questão das percepções, de uma forma geral mesmo. Os estudantes, a gente aprende através do contato, das percepções físicas mesmo, assim, que a gente tem com o mundo. Então, pelo menos em teoria, as práticas pedagógicas começam a se transformar a partir daqui, tá? Por exemplo, a ideia de material escolar, de livro didático, de quadro, por exemplo, surge a partir, né, da introdução dos métodos intuitivos aqui, tá? A questão, tipo assim, né, escrever no quadro, para o aluno enxergar aquilo ali que eu estou fazendo, faz parte dos métodos intuitivos. Então, esses métodos, que foram utilizados a partir do período imperial, do período imperial, eles continuam sendo utilizados até hoje, tá? Ô, gente, essa aqui a parte, pelo menos a parte, né, de conteúdo da aula, que vai até o período imperial, eu terminei. Agora são 8h16, e aí eu não sei se vale a pena para vocês a gente discutir algumas questões aqui que eu coloquei para poder ser discutidas. Gente, só um minutinho, por favor, que eu estou olhando essa questão do tempo aqui com o Fábio, tá? Eu não estou tendo contato direto com vocês, não. Então, quem está mediando aí para mim é ele, tá? Nem sei se está rolando ainda. Não está rolando mais, eu estou falando de um jeito. Nossa, agora que eu estou vendo aqui pelo WhatsApp, no início da aula teve muito problema, né? Com a visualização. Tá. Ô, gente, falei com o Fábio aqui, deixei umas atividades aqui que a gente ia discutir, mas eu prefiro até discutir elas com vocês na próxima aula, porque algumas questões envolvem conteúdo que não foi passado ainda do período republicano, tá? Então, gente, eu vou encerrando aqui a aula, tá? Gostaria, inclusive, de pedir desculpa. É a primeira vez que eu estou dando aula assim, no ambiente virtual. Estou estranhando um pouco,
eu não consigo ver vocês, então eu não consigo perceber como que está sendo a aula. Se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, pode mandar depois. E aí, na próxima aula, então, que eu for passar para vocês, eu continuo com o conteúdo de História da Educação, começando, então, a partir do período republicano, tá? E aí, da próxima vez também, espero estar com outro computador, com a webcam aqui funcionando, tudo certinho. No mais aí, um abraço para vocês, espero que todos vocês continuem bem e vão ficar em casa, né? Então, mais um abraço, até a próxima aí.